a irmã Paula, a Amy já chegou? Já. Não a vi. Então, você inicia a saudação. Amados, muito boa noite a todos. Nós estamos hoje promovendo esse encontro no sentido de dar um fechamento grande nesse mês de missões, onde nossas federações estiveram envolvidas aí com trabalhos, né? Focando o apoio missionário. Tivemos, logo no começo desse mês, a Federação de Guarulhos. Neste último sábado, as federações Cantareira e Norte Paulistano fizeram as suas oficinas de missões e nós ainda teremos, no próximo sábado, mais um trabalho que será feito com a Federação Centro-Norte, né? Então, nós nos alegramos em poder dar início, né, agora a esse trabalho, nesse sentido, né, de nos unirmos em torno do assunto missões, nos unirmos em torno do assunto promover missões ao nosso redor e auxiliar aqueles que estão nos campos fazendo esse trabalho tão honroso, né, que Deus concedeu a muitos dos nossos irmãos que estão aí no Brasil e fora do Brasil. Então, bem brevemente, sintam-se todos muito à vontade. Faz de conta que nós estamos lá em Dourados, certo? Naquele lugar bonito onde nós fazemos as nossas refeições, e vamos ter aqui um encontro gostoso junto com o pastor Benjamin e a nossa irmã Margarida, né? Falando um pouco para nós desses 94 anos de história ali da Missão Kaiowá e do tempo que eles estão ali servindo ao Senhor. Deus abençoe nossa noite, com graça, com paz, e que nossos irmãos possam entrar e aproveitar bastante desse momento ímpar que nós vamos ter aqui juntos. Ivani, fique à vontade, minha irmã. Boa noite, irmãs, graça e paz. É uma alegria muito grande, né? Nós fazemos essa live, né, com o pastor Benjamin e juntando todas as federações. E vamos estar lendo na palavra de Deus, Marcos, capítulo 16, versículo 15. É um versículo que todas conhecem, mas sempre como é bom lê-lo na palavra de Deus, né? Vamos ler. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Missões vêm do coração de Deus através do nosso Senhor, Salvador Cristo Jesus, que pela sua graça veio a esse mundo para cumprir a ordem do seu Pai. E nos alcançou pelas suas misericórdias, né? Nesse momento, nós teremos uma devocional com a irmã Emê Prates. Boa noite, irmãos, graça e paz do nosso Senhor. Quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 11, leremos apenas o versículo 6. Eclesiastes 11, versículo 6. A palavra de Deus nos diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora. Pedimos, Pai, que o Senhor permita que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos instrua, Pai, nos ensine, conforme a Tua palavra. Louvamos o Teu nome, somos imensamente gratas, Pai, gratos por Cristo Jesus, somos imensamente gratos pela Tua palavra, pelo Teu cuidado em nos ensinar. Ensina-nos nesta hora, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para as nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós vamos perceber
que os nossos dias, eles são recheados de semear e colher. Semeamos muitas coisas durante os nossos dias e colhemos. Algumas coisas no mesmo dia, outras levam tempo para colher. Um agricultor, ele sabe muito bem qual é a importância de semear. Ele semeia, ele cuida da sua plantação, porque ele sabe que um dia ele vai ter uma colheita. O ser humano semeia. Nós semeamos. A primeira pergunta é: que tipo de semente nós estamos semeando? Quando nós olhamos para a nossa volta, nós podemos ver que muitas sementes têm sido semeadas. Nós vemos muitas pessoas semeando sementes de indiferença, de egoísmo, de ambição, de individualismo, de injustiça, de heresias, de filosofias e ideologias contrárias à palavra do nosso Deus. E nós, o que nós temos semeado? Qual é a semente que nós temos semeado? Quais são os ecos dessas sementes na eternidade? Nós fomos chamados para semear a boa semente. Nós fomos chamados para semear para a eternidade. E a semente desse versículo, em Eclesiastes 11:6, ela se refere exatamente à mesma semente que Cristo Jesus falou na parábola do semeador, lá em Mateus 13. Essa semente é a palavra de Deus, é o Evangelho. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme Paulo nos fala lá em Romanos 1:16. É interessante também observarmos que o versículo começa com um verbo, semeia, mas no imperativo. Esse verbo não é uma sugestão. Não é assim, se for possível, se você julgar pertinente. Não, é uma ordem. Semeia. E é uma ordem para que seja semeado pela manhã e à tarde não repouses a mão. Ou seja, semeia pela manhã, semeia à tarde, semeia o dia todo, semeia o tempo todo. Né? Qual semente irá prosperar? Eu não sei. Você também não. E o versículo deixa isso claro. Ele diz assim: porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Nós não sabemos, mas o dono da seara sabe. E é ele quem cuida da semente. É ele quem faz a semente germinar e frutificar. E para quem é essa ordem? Nós não lemos também aqui no começo do versículo: vocês, missionários, semeiem pela manhã. Não, a ordem é para todos. A ordem é para todos nós. E onde vamos semear? Alguns têm um chamado especial, são levados para campos longe, às vezes, do lugar de onde estavam, dos seus familiares, às vezes até para outros países. E lá eles vão semear a palavra do Evangelho. Mas outros, como nós, ficamos onde estamos. E onde então iremos semear? Iremos semear onde Deus nos colocar. Onde é o meu lugar de semear? Onde Deus me colocar. O seu lugar de semear é onde Deus te colocar. Na sua família, junto aos seus amigos, aos seus vizinhos, no seu trabalho. Aquelas pessoas que tiveram um chamado especial, os nossos missionários, e foram enviados para campos para semear, continuam lá semeando, e nós aqui que estamos, devemos manter a nossa destra de companhia estendida. De que maneira? Contribuindo e orando diariamente por eles, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor renove as suas forças, para que eles estejam cada vez mais alicerçados no amor de Cristo Jesus, para que eles sejam cheios da plenitude do nosso Deus, para que o Senhor conceda sabedoria, conceda discernimento,
conceda estratégias para que eles sejam encorajados no Senhor, para que sejam fortalecidos com poder e graça, para que tenham ousadia para continuar levando o Evangelho, para que o nosso Deus supra as suas necessidades em Cristo Jesus. E nós que ficamos aqui, semeando onde Deus nos colocou, devemos rogar ao Pai que sonde os nossos corações, que Ele nos dê um coração compassivo, mais misericordioso, mais desprendido, mais generoso, um coração que se importe com o destino daquela pessoa que trabalha do nosso lado, que Deus nos livre da indiferença, que Deus nos livre da omissão. Que assim o nosso Deus visite os nossos corações, nos conceda poder e graça, para que possamos levar a boa semente, possamos semear para a eternidade, possamos semear sempre, mas possamos semear a semente certa, a semente do Evangelho, para que o reino do nosso Deus cresça, unicamente para a honra e glória do nome dele. Amém. Louvado seja Deus pela palavra. E eu gostaria também de estar lendo no Salmo 126, 6. Aqui nos fala: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Essa é a nossa parte e a parte de vários missionários que estão no campo. Mas a promessa de Deus nos fala claramente, trazendo seus feixes. Estarão com júbilo. E nesse momento, queridas irmãs, nós vamos passar então para num momento de mostrar os nossos missionários das nossas federações, e aí passaremos às orações a qual durante esse dia as nossas federações estiveram orando na retaguarda da oração por missões. Onde estiverem dois ou três reunidos, em nome de Jesus, para buscar a Deus, ali Deus estará. Sim, estará ali, Ele abençoará, abençoará. Irmãos, enquanto nossa irmã Ivani tenta abrir o microfone dela, esse momento é o momento em que nós vamos pedir às nossas queridas presidentes das federações que façam suas orações agora, incluindo os seus missionários. Então, a Ivani conseguiu abrir, ela vai conduzir este momento. Queridas irmãs, perdão, gostaria então de solicitar a irmã Roseli Aguiar, que é a nossa presidente, né, da Federação Cantareira, que faça as suas orações referente o seu missionário, o pastor
missionário Marcelo Rezende, né? E também pela PMT, pelos missionários que estão no campo, os casais, os filhos, os projetos, sustento, para que Deus dê bom ânimo, sabedoria, fé, perseverança e intrepidez, sabendo que a PMT está com 144 missionários espalhados no mundo todo, né? E que Deus esteja sustentando o seu presidente, o pastor Sérgio, e também o reverendo Marcos Agripino, que é o secretário executivo. Então, nesse momento, a irmã Roseli vai estar orando. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de eterna misericórdia e bondade, nós te louvamos, nós te bendizemos pela beleza da tua santidade. Queremos colocar no teu altar nesta noite, Senhor, a vida do nosso querido missionário, reverendo Marcelo, Senhor, Rezende, que é o missionário que a nossa federação estará orando durante esse período, que tu esteja com ele, ó Pai, abençoando a sua vida, fortalecendo, dando-lhe sustento, abençoando, ó Pai, nos projetos que ele tem lá naquele campo missionário, que tu abençoe ele, sua família, seus filhos, para que todos, ó Pai, estejam grandemente sendo abençoados por ti. Sabemos, Senhor, que muitos missionários, quando vão para os seus campos, Senhor, e deixam onde estavam, Pai, existem alguns problemas, questão financeira, problemas emocionais e tantas coisas, mas sabemos que tu é um Deus maravilhoso, bondoso, que supre todas elas. Esteja com ele, abençoando, dando-lhe sabedoria, firmeza, fé, Senhor, perseverança no trabalho, sabendo que ele planta, mas quem vai produzir é o Senhor, quem vai tocar nos corações, ó Pai, para a conversão, somente é o Senhor. Que ele possa crer nisso, que ele possa buscar em ti, Senhor, e saber que todas as coisas estão debaixo da tua graça, debaixo da tua orientação, Senhor. Abençoe a sua vida, esteja com ele, ó Pai, nós sabemos que ele está lá com a construção da igreja, que tu possa mandar sustento, possa mandar ofertas, doações, para que isso possa ser feito, ó Pai, possa ser concluído o mais rápido possível, para que ali os irmãos possam estar tendo local para te louvar, para te bendizer. Obrigado, ó Pai, porque tu tens abençoado a liderança, abençoe, ó Pai, o presidente, abençoe o reverendo Marcos Agripino também, que está na liderança, tem trabalhado, tem propagado, tem preparado, Senhor, outros para ir ao campo. Abençoe, ó Pai, a agência que tenha preparado. Abençoe, Senhor, para que eles possam sempre, Senhor, ter a ousadia e intrepidez, ó Pai, na tua palavra, para falar de ti, para poder, Senhor, falar do teu evangelho, falar da salvação em Cristo, falar do sacrifício, ó Pai, de Cristo Jesus, teu Filho amado. Obrigado, ó Pai querido, por tudo, obrigado por este mês, que foi um mês denominado, ó Pai, mês de missões. Obrigado pelos trabalhos que as federações têm feito, obrigado pelo trabalho que a minha federação fez no sábado, Senhor, pelas pessoas que ali estiveram, pelos missionários que estiveram ali presentes, pelos missionários que as igrejas têm trabalhado. Abençoe os teus servos e fortaleça cada dia. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, passo então a irmã Rívia para orar os pedidos que foram feitos, né, durante o período de 11 às 14 horas, a quais eles estiveram orando, pelo seu missionário, que é o pastor Jair Cruz Natário. A necessidade que ele está tendo muito grande é terminar o seminário, que ele é o meu missionário, e também o término da construção. Eles estão pedindo pisos. Então, que Deus esteja conduzindo. E sabemos também que aqui no pedido
da Centro-Norte, tem a liderança da Junta de Missões Nacionais. Eles estão com 80 templos para concluir. Então, a quantidade é muito grande, que Deus esteja mandando pessoas, né, para poder auxiliar, né, na construção, nos términos, né, desses templos. E o seu presidente da Junta de Missões Nacionais também é o presbítero Ayrton, e o seu executivo, que é o pastor Obedes. Então, que a irmã Rívia esteja orando, e eu coloquei aqui no versículo da Federação Centro-Norte, que fala no Salmo 96:3, anunciei entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque só ele para fazer grandes coisas e usando pessoas como nós. Oremos com a irmã Rívia. Soberano e eterno Deus, Pai de misericórdia, de bondade, Deus maravilhoso e tremendo que nos surpreende sempre, ó Deus. Te damos graças pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui nessa noite reunidos, ó Deus, nos colocando diante do teu altar para clamarmos, ó Pai, por todos nós, para que despertemos, ó Deus, para missões. Nós sabemos, como foi bem colocado há pouco no nosso devocional, que nem todos podem ir para muito longe, mas nós mesmo perto, nos nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, o ID é para todos nós, que tenhamos a disposição no coração, a disposição de proclamar o Evangelho, a disposição, Senhor, e a intrepidez de não temer, Senhor, ao homem, mas de sermos obedientes ao teu chamado, ó Pai. Podemos sim contribuir, podemos sim, Senhor, e devemos sempre orar. E aqui, neste momento, é que estamos prostrados, ó Deus, clamando de maneira muito particular, como tivemos durante todo o dia, pela Junta de Missões Nacionais, pela sua liderança, ó Deus, pelo presbítero Ayrton, Senhor, e toda a sua executiva. Sabemos do grande desafio que tem pela frente, a construção, ó Deus, de muitas igrejas e muitos locais para o teu povo se reunir, ó Pai. Mas o que parece muitas vezes difícil para nós e até mesmo impossível, é possível para ti, Senhor. Assim cremos. Por isso, te rogamos que esses homens que estão à frente não percam ânimo, tenham seus olhos voltados para o alto, tenham os olhos, Senhor, fitos em Jesus, e com esse olhar para o alto, que eles sigam adiante, servindo, ó Pai, nessa liderança que o Senhor mesmo os deu. Rogamos de maneira também muito particular pelo nosso missionário, o pastor Jair, Senhor, pelo término aí dos seus estudos, pelos desafios. Nós sabemos que, Pai, na conclusão dos estudos sempre precisamos de mais ânimos, de mais gás, que assim, Senhor, ele receba esse refrigério, esse bálsamo vindo do Senhor, a sua esposa também, Senhor, que a tua mão esteja os fortalecendo, dando a intrepidez, dando os recursos, Pai, sejam emocionais, sejam espirituais, sejam físicos, e como foi bem colocado pela Ivani, também financeiros, Pai. Eles estão aí com esse alvo da construção, levanta os recursos, nós sabemos que servimos a um Deus que é o dono do ouro e da prata. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos também sermos instrumentos para orarmos e auxiliá-los, ó Pai, nessa caminhada que trilharemos juntos. Te pedimos, ó Pai, pelos nossos missionários da Junta de Missões Nacionais, por cada um, Senhor, suas famílias, seus filhos, que haja, Senhor, um renovo. Nós sabemos que as lutas são grandes, ó Pai, mas a própria palavra diz que temos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu tudo isso, Pai. Naquela cruz, nos garantiu a vitória. Mas, Pai, sabemos que os desafios são grandes e rogamos que eles sejam cada dia mais animados, fortalecidos,
Ó Deus, que as tuas mãos continuem estendidas, trazendo vigor físico, como já oramos aqui, espiritual, emocional, estratégia, Senhor, de avanço, criatividade, Pai, estrutura, sabedoria, muita fé e perseverança, Pai, para que a tua palavra seja pregada em tempo e fora de tempo, ó Deus, em todo momento. Que eles não percam, Pai, as chances e as oportunidades que lhes são dadas, ó Deus. E agora, Senhor, alcance aquele que está ali lutando com enfermidade física, ó Pai, está ali com necessidades, às vezes, a compra de medicamentos, de uma assistência médica mais especializada. Senhor, que nessa hora as portas sejam abertas, ó Deus, para que esses teus servos sejam cuidados, sejam, Senhor, aí animados. Ó Pai, te damos mais uma vez graças por esta oportunidade e pedimos, ó Deus, que assim como rogamos por este ânimo, por esse conforto, por essa intrepidez, né, para as nossas lideranças, para os nossos missionários, em especial para o nosso missionário Jair, pedimos mais uma vez por cada um de nós aqui presente, ó Deus, que a nossa sinodal seja uma sinodal missionária, que as nossas federações tenham sempre essa visão missionária, essa intrepidez, essa sede e essa vontade de pregar a tua palavra, ó Deus. Mais uma vez te agradecemos especialmente, Senhor, porque nós temos essa visão, nós conseguimos enxergar, porque o Senhor nos amou primeiro, nos enviou o teu único filho, e aqui estamos, Senhor, com nossa visão descortinada, com a visão do alto, com a visão espiritual, e te louvamos e te agradecemos por isso. E é em nome do nosso resgatador, do nosso amado Salvador que oramos, Jesus Cristo. Amém. Queridas irmãs, agora passamos para a Federação de Guarulhos. A irmã Geri vai orar pelo seu missionário, que é o pastor José Clóvis, pelo fortalecimento dele, a saúde da sua esposa, Martinha, que está fazendo tratamentos, também pelos missionários que são solteiros no campo missionário, né, que necessitam de uma companheira, uma auxiliadora, porque, como diz a palavra, não é bom que o homem fique só, imagina no campo missionário, né? Despertamento e envolvimento da igreja em missões, que as igrejas sejam fiéis dizimistas e os seus mantenedores também, porque a nossa igreja é uma igreja que tem visão missionária, por conversões, né, no campo missionário, e também que esse ano tenha uma boa contribuição no Natal Missionário, que é estipulado pela nossa nacional. Então, que a irmã Jane ore por esses pedidos nesse momento. Deus amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por estes momentos que estamos aqui, Pai, reunidas em Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é tudo em nossas vidas, que nós possamos, Senhor, sempre ter essa certeza em nossos corações, Senhor. Pai amado, neste culto de missões, ó Pai, quero colocar mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, o missionário, ó Pai, o reverendo José Clóvis, Senhor, que é o missionário que a Federação de Guarulhos está orando, ó Pai. Deus amado, que o Senhor esteja sustentando ele, sustentando, Pai, o ministério dele, dando saúde, Pai, dando intrepidez para ele cada vez mais, Senhor, estar levando a Tua palavra, para cada vez mais, Senhor, ele proclamar, Senhor, o Seu evangelho para aquelas pessoas que não Te conhecem, Senhor, e que, Pai amado, o Senhor esteja com a esposa dele, Senhor, a dona Martinha, sustentando ela, Pai, também, ó Pai, na saúde dela, restaurando, ó Pai, o que for necessário, fortalecendo ela, Pai, como missionária também, esposa de pastor, ó Pai. Sabemos, ó Pai, como são difíceis, Pai, as lutas. Que o Senhor, ó Pai, esteja sustentando esta família, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, em todos os campos, ó Pai, em todas as necessidades, ó Pai, da vida deles.
Eu te peço também, Senhor, por aqueles missionários, Pai, que são solteiros, aqueles missionários, ó Pai, que estão no campo, mas também, ó Pai, fazem uma caminhada meio que sozinhos, Senhor, que o Senhor esteja com eles, esteja fortalecendo, ó Pai, e também, ó Pai, colocando a pessoa certa na vida deles, se assim for da tua vontade, Senhor. Deus amado, fortaleça a família também de cada um deles, ó Pai. Deus amado, eu te peço, Senhor, pela Igreja de Cristo, ó Pai, no mundo, que haja um despertamento, Senhor, na igreja, que haja um despertamento, um comprometimento, Senhor, de cada membro, de cada pessoa na igreja. Eu te peço especialmente pela Igreja Presbiteriana do Brasil, Senhor, plantada aqui no Brasil ou no mundo, que o Senhor, ó Pai, esteja tocando nos corações, ó Pai, dos seus filhos, para que se comprometam com o seu trabalho, para que seja, Senhor, realmente cristãos de fato, com convicção, ó Pai, com convicção do que nós cremos, ó Pai, e que, Senhor, cada um, Senhor, tenha intrepidez também para levar a tua palavra, Senhor. Tenha intrepidez, ó Pai, em relação a amigos, a família, onde quer que estejam, Senhor, que tenham firmeza na fé para se posicionar, ó Pai, em relação à tua palavra, em relação a ser cristãos de fato, Senhor. Pai amado, que haja um despertamento, Senhor, um avivamento espiritual, Pai, no meio do teu povo, Senhor, a começar de cada uma de nós aqui, Senhor. Deus amado, que nós possamos ser fortes, ó Pai, para orar, que nós possamos ser fortes, ó Pai, para mesmo em meio ao cansaço, as lutas da vida, as dificuldades, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, estar sempre diante de Ti, Senhor, pedindo por nós mesmas, mas também intercedendo, ó Pai, por cada obreiro seu, Senhor. Deus querido, eu te peço ainda, Pai, que esteja, Senhor, desde já, tocando no coração das pessoas, ó Pai, que contribuem com o Natal Missionário, Senhor, que essa campanha, ó Pai, ela possa render frutos, ó Pai, para abençoar os nossos missionários, que realmente, Senhor, cada uma, Senhor, entregue de coração, ó Pai, ajude realmente, ó Pai, com intenção de abençoar ao próximo, Senhor. Deus querido, eu te peço ainda, Pai, que o Senhor toque no coração dos seus filhos, ó Pai, para que sejam realmente dizimistas fiéis, Senhor. Pai amado, temos visto tanta distorção, ó Pai, da Tua palavra em relação a este campo, em relação à consagração a Ti, Senhor, em relação aos dízimos, mas também, ó Pai, em relação à própria vida, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, a nos consagrar totalmente a Ti, não somente nos dízimos e ofertas, mas na nossa vida, nossa família, tudo que nós temos e tudo que nós somos, Senhor. Pai amado, fique, Pai, com esta programação que ainda continua, Senhor, nos abençoe aqui e que não saiamos, ó Pai, desta reunião, ó Pai, da mesma forma que entramos. No nome santo e poderoso de Jesus, que eu te oro. Amém, Senhor. Queridas irmãs, agora passamos para a Federação Norte Paulistana. A nossa irmã Eliana vai fazer as orações. As orações referente à igreja perseguida, a qual são 50 igrejas perseguidas, e algumas são severas, extrema e severa, a qual nós não sentimos isso, porque o nosso país ainda está, assim, nós estamos, né, numa zona de conforto, né?
mas que nós estejamos se preparando. Sabemos que na volta de Cristo vai ter ainda esses momentos de perseguição, que Deus nos fortaleça na fé, nos livramentos, assim como eles que estão nesse campo. Orando também pela Missão Kaiowá, agradecimentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, são 163 anos fazendo missões e evangelizando em vários campos, né? Pelas instituições, a PECOM, o plano de missões de plantação de igrejas, né? A Luz para o Caminho e as capelanias, que nós temos várias capelanias, tanto a hospitalar, a escolar, empresarial, de catástrofe e várias outras, né, da nossa igreja. Então, que a irmã Eliana esteja, nesse momento, fazendo as suas orações e pelo seu missionário também. O missionário que está lá no Chile, o Amós Cavalcante Farina. E que Deus esteja abençoando ele ali no campo, junto com a sua esposa. Oramos, então, nesse momento, que a irmã Eliane. Ivani, se a irmã Eliane não estiver conseguindo abrir o microfone, pede para a missionária Silceia, que também é da Então, Norte Paulistano, fazer essa oração. isso. A Silceia pode estar orando, Silceia, por favor. Senhor, bendito seja o teu nome por este grupo de mulheres que estão reunidas nesse momento. Desde a tarde já estivemos orando pelos pedidos que foram feitos pela federação. Louvado seja o teu nome pelo Departamento de Evangelização da Federação Norte Paulistano. Bendito seja o teu nome. Clamamos, meu Deus, pela vida dos missionários que têm sofrido tanto com perseguição. Clamamos ao Senhor nesta tarde por aqueles países como a Coreia, como China, como Rússia, Afeganistão e tantos outros, Mianmar, tantos outros que têm uma perseguição tão grande contra os cristãos. E, em especial, nós clamamos pela América Latina, pela América do Sul, pelo Chile, pelo pastor Amós, que ali está. Meu Deus, ó Senhor, tem misericórdia do teu servo, tem misericórdia do teu povo que está naquele país, tem misericórdia da igreja, Senhor, que tem sido tão perseguida. Pastor Amós, que relatou recentemente ter sido alvo de assaltos, meu Deus, lá na igreja. Com tantas lutas, eles estão erguendo, reformando e construindo aquele templo. E homens ímpios têm invadido, Senhor, e levado os tesouros do Senhor da tua casa. Oramos por uma bênção especial na vida do pastor Amós e da Mariana. Ó Deus, e os demais que foram solicitados para orar, Pai. São tantos e nós nos curvamos diante da tua soberania, sabendo que o Senhor é maravilhoso. Deus, os povos indígenas, meu Deus, quanta luta, quanta tradição. Ah, Senhor, só Jesus para poder, com o teu Santo Espírito, se revelar a este povo tão amado, Pai, mas tão incrédulo, com tantos costumes estranhos à tua palavra, que o Senhor use os teus servos com poder e graça, meu Deus, para poder ser luz na vida
de tantos povos indígenas. Oramos em especial pelos Yanomamis, Pai. Oh Deus, a cartilha está quase pronta e temos enfrentado tantas lutas, mas o Senhor é soberano e o Senhor há de nos dar essa vitória para que o povo Yanomami que ainda não tem a tua palavra recebam as cartilhas com o conteúdo bíblico para a glória do teu nome. Obrigada mais uma vez pela vida da Paula, pela vida das irmãs, que com tanta alegria eu revejo aqui. Meu coração se enche de alegria, Pai, por poder participar um pouco com as tuas filhas nesse momento tão especial de oração. Abençoe a Ivani, a Roseli, a Paula, e tantas outras, Pai. Abençoe a Eliane também, junto a este trabalho. Que o Senhor abençoe sobremaneira. Pastor Benjamin e sua esposa. Oh, Deus, muito obrigada por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Desculpa, irmãs, de chorar, é a emoção de ver as irmãs, viu? Graças nós damos ao povo de Deus reunido em oração. Nós ficaríamos a noite toda aqui com tantos pedidos de oração, tantos clamores, por tantos povos e por nós, como já as irmãs oraram. Nós precisamos também nos fortalecer em oração. E nesse momento, irmãs, o Salmo 146, 1 e 2 fala: Aleluia, louve a minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E nesse momento nós vamos ter o louvor que é a irmã Tânia, que está entre nós. Passamos para a irmã Tânia nos louvor. Paz a todos, né? Como foi E Tânia? Tânia, sua conexão, a conexão de onde você está não está boa, querida. No começo do nosso culto, que a gente precisa plantar, colher. Tânia? Não saí, não. Eu estou indo para outro cômodo da casa, onde pega melhor a internet. Pronto. Está melhorando? Está melhorando, muito melhor. Agora. Muito bom. Pronto, agora sim. Como eu estava falando, no começo da nossa reunião, a gente falou sobre plantar, colher, ser bênçãos, né? E esse cântico fala bem isso. Então, que nós possamos fazer desse cântico a nossa oração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me, né? A ponto de, quanto mais a gente buscar a palavra do Senhor, que a gente possa buscar mais e mais a palavra do Senhor, de chegar ao ponto que dentro de nós se ache só Ele, né? E que o nosso ego seja totalmente destruído. Então, vamos fazer desse cântico a nossa oração dessa noite. Está no chat, irmãs, lá no comecinho. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração,
Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. A palavra de Deus nos fala lá em Apocalipse 5:9, a quando entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foram mortos e com o teu sangue
compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E sabemos que todos estarão, de toda tribo, língua, povo e nação, serão resgatados pelo sangue do Cordeiro. E nesse momento nós vamos passar um vídeo referente às instalações ali da Missão Kaiowá, e logo após o pastor Benjamin estará com a palavra, junto com a irmã Margarida, para dar o testemunho, o que Deus tem realizado naquele local.
A missão Kaiowá, ela é de 1928, e em 2013, o pastor Benjamin poderia confirmar isso, tem a Bíblia escrita já na língua disponível para o povo Kaiowá. Depois ele confirma isso mesmo, se está correto, nas minhas pesquisas que eu fiz. Então, eu vou pedir agora para a irmã Marli Dias fazer uma oração pela palavra que o pastor Benjamin vai trazer com a irmã Margarida. Senhor, nós iremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite, por tudo que nós já ouvimos, por todas as orações, ó Deus, que foram elevadas ao teu trono de graça, e o Senhor, no tempo oportuno e segundo a tua vontade, possa estar respondendo a cada um. Ora, Senhor, nós iremos agradecer pela vida do teu servo, reverendo Benjamin, sua esposa, por sustentar a vida dele durante tantos anos, Pai, por dar amor, por dar determinação. Ó Deus, abençoe a vida dos teus servos, pela fidelidade pelo qual tem servido ao Senhor. E usa a vida deles, ó Pai, para falar conosco, e a chama do Evangelho possa continuar sendo transmitida através da boca dele, e o teu Santo Espírito possa falar conosco. Nesta noite, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei. Pastor, pode falar. Pode. A palavra está com o senhor, pastor. Muito bem. Bênção do Senhor. Temos um dia assim de joelhos dobrados na presença dele, não é? E ele haverá de nos responder com bênçãos dobradas, além daquilo que nós pedimos ou merecemos do Senhor. E um privilégio para nós podermos estar juntos com vocês nesse momento especial de encerramento desse dia de oração e de súplicas ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe cada uma das irmãs, derramando a sua bênção, a sua graça e a sua misericórdia, para que o trabalho do Senhor prossiga através das nossas vidas. Margarida também quer cumprimentá-los. Boa noite, meus irmãos. Como disse o Benjamin, é um prazer estar aqui com os irmãos, apesar de longe, né, com essa pandemia. Vocês deixaram de vir aqui e a gente também quase não tem saído, mas é um prazer e agradecemos a Deus esse processo que nos ajuda a estarmos perto, mesmo sentando de longe, né? Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém. Eu quero destacar uma palavra do Senhor Jesus, acho que muito importante para o encerramento desse dia, quando ele diz o seguinte: não fosses vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Duas coisas que eu acho que nós nunca podemos esquecer na nossa jornada aqui nesse mundo, como cristãos, como filhos de Deus. Quando Jesus afirma que foi ele que nos escolheu. E ele é muito claro em dizer: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu. Meus irmãos, que grande privilégio a gente pensar nisso no meio de mais de 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Deus escolheu você e a mim para serem chamados filhos do Senhor, para podermos termos essa relação muito especial com o Senhor e a gente poder, como instrumentos do Senhor, podemos proclamar essa mensagem redentora da salvação.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que a gente possa entender sempre isso. Você e eu fomos escolhidos pelo Senhor. Primeiro para salvação, para sermos filhos, mas também ele continua dizendo: eu vos escolhi com propósito, eu vos designei. E esta palavra é muito forte, para que vades e deis frutos. Isso quer dizer que, ao sermos escolhidos, Deus colocou em nossas mãos o plano da salvação e o propósito de Deus em alcançar todos os povos, através de você, através da minha vida, consagrados e colocados no altar do Senhor para servir ao Senhor. Eu vos escolhi e vos designei. Mas vamos pensar nisto, porque quando nós pensamos na grande missão que o Senhor tem nos confiado, parece que a gente fez tão pouco. Só no Brasil nós temos mais de uma centena de povos indígenas que ainda não conhecem nada do Evangelho. E Deus tem nos desafiado, tem nos chamado para irmos até os mais distantes rincões da nossa pátria, levando essa mensagem preciosa da salvação e da redenção em Cristo Jesus. Minhas irmãs, a Missão Kaiowá está aqui há 94 anos. Tivemos no sábado um culto especial de gratidão a Deus pelo primeiro trabalho presbiteriano entre os povos indígenas. Estamos hoje trabalhando no nosso estado com 22 aldeias, com 38 igrejas indígenas, povos que aceitaram Cristo, mas isso é muito pouco, pensando que nós temos 78 aldeias ainda no nosso estado. Muitas delas ainda não conhecem o Evangelho. Louvamos a Deus, minhas irmãs, porque nesse período Deus tem sustentado esse trabalho, que é um trabalho do Senhor, mas que é feito através da sua igreja, do seu povo. Obrigado por interceder por nós, por interceder pela missão. E lembrando que o povo Kaiowá é um dos maiores povos indígenas do Brasil. E eles tiveram esse privilégio de poder ter o Evangelho pregado na sua própria língua. Foi um trabalho árduo, mas que Deus tem abençoado e algumas pessoas têm aceito Jesus como Salvador pessoal de suas vidas. Como nós ficamos felizes por isso, não é? De sermos, junto com as irmãs, junto com a Igreja do Senhor, embaixadores do Reino de Deus a essas aldeias. Minhas irmãs, o povo Kaiowá é um povo, aliás, quase todos os povos indígenas vivem debaixo de uma opressão muito grande, de medo. Muitas vezes são guiados pelos pajés. Vivem sofrendo e com medo praticamente de tudo. Mas o povo Kaiowá é um povo diferente, porque eles creem em tantos deuses que se torna até difícil a gente pregar o Evangelho, porque quando a gente vai até eles anunciando a mensagem da salvação em Cristo Jesus, eles aceitam, porque Jesus é simplesmente mais um Deus dentro da sua cultura. E como é difícil a gente poder, através da proclamação da mensagem da salvação, levá-los a entender que nós temos um único Deus, o único Salvador, que deu a sua vida por nós, ali na cruz do Calvário. Em consequência disto, eles têm deuses a quem se recorrem para pedir bênçãos e tem deuses que eles recorrem para vencer as guerras, as batalhas, as discórdias existentes dentro da aldeia. Então, a gente está pedindo que continue orando para que
o Espírito Santo possa traduzir no coração do povo indígena, especialmente do povo Kaiowá, esta mensagem de um Deus pessoal, um Deus que nos ama, um Deus que prova o seu amor, dando o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Precisamos muito de que Deus, através do seu Santo Espírito, possa realizar essa tarefa. Porque eles ainda vivem com muito medo, mesmo os próprios cristãos, que já conhecem Jesus, mas que ainda não cresceram ao ponto de confiar inteiramente a sua vida nas mãos do Senhor nosso Deus. E de saber que são protegidos pelo Senhor. Nós estava agora lembrando de uma nossa irmã já falecida, que foi presidente da nossa SAF indígena, uma senhora muito cristã, muito consagrada, muito dedicada ao Senhor. Mas um dia, bem pela manhãzinha, ela chegou aqui em casa, dizendo: pastor e Margarida, nós viemos orar com vocês, porque eu sei que vai abater sobre vocês um mal muito grande. E nós precisamos da proteção do Senhor. Que mal era este? Ela havia sonhado de que Satanás havia enviado alguns índios para nos fazer mal. E ela creia absolutamente que isso era uma verdade. Depois de tantos anos do Evangelho, só para as irmãs imaginar o medo que muitas vezes recai sobre a própria igreja do Senhor Jesus aqui nas aldeias. São povos que precisam crescer mais no relacionamento com Deus. Tivemos um outro episódio de um dos irmãos de uma outra congregação aqui, bem próximo da missão, que um dia também chega aqui todo assustado, dizendo que durante a noite ele viu as forças do mal passando em frente à sua casa e veio aqui para a missão. E ele chegou de manhã perguntando o que aconteceu de ruim aqui dentro da missão. Eu disse: não sei. Ele disse: mas alguma coisa nos avisou que haveria uma grande tragédia aqui na missão. Então, nós podemos compartilhar com ele dessa bênção maravilhosa da salvação e da proteção do Senhor. E eu disse para eles: Deus tem enviado os seus anjos para estar ao seu redor, para estar ao nosso redor, nos protegendo, nos guiando e nos conduzindo para o caminho do Senhor. O povo Kaiowá foi um povo privilegiado. Foi o terceiro povo indígena aqui no Brasil a ter a sua Bíblia completa na sua própria língua. Um trabalho de 55 anos para traduzir. Vamos ver se vocês conseguem vê-la aí. Parece o contrário. Está ao contrário, sim? Não, está certo. Assim? É. Então, essa é a preciosidade de um trabalho de 3 missionários, um casal inglês e uma senhora dos Estados Unidos, que há 55 anos atrás começou esse processo de tradução da Bíblia. Uma luta muito grande. Quando eles chegaram aqui para o começo, a língua Kaiowá era simplesmente uma língua falada. E eles foram morar dentro da aldeia, ouvindo aqueles sons, aprendendo a língua, depois escrevendo uma gramática e depois ensinando os índios a ler. E eles começavam a dizer: esse é o papel que fala a nossa língua. Esse é o papel que fala a nossa língua. Um trabalho muito difícil, mas graças a Deus, o povo Kaiowá hoje tem essa Bíblia que é uma dádiva do Senhor, porque é uma tradução bem parecida com a linguagem de hoje, para que eles pudessem entender o plano de salvação para as suas vidas. Esses nossos irmãos lutaram tanto para que eles pudessem ter esse material nas suas mãos.
a primeira tiragem com 2.000 exemplares acabou e a Sociedade Bíblica deve nos entregar, no final do próximo mês, mais 2.000 Bíblias para nós podermos compartilhar com eles desta mensagem preciosa da salvação em Cristo Jesus. Nós estamos colocando isso, irmãs, porque a gente percebe esse grande medo que eles vivem, oprimidos pelas forças do mal, para não andarem nos caminhos do Senhor. E só a palavra do Senhor pode libertá-los. Só a palavra do Senhor pode livrá-los. E só a palavra do Senhor pode levá-los até a presença de Cristo, não é? E dar a eles um crescimento espiritual para as suas vidas. Muito obrigado por suas orações, que Deus continue abençoando-as, e nós queremos pedir que continue junto conosco, orando, intercedendo e suplicando a Deus para que possamos realizar a obra que o Senhor tem nos confiado. E para que o Senhor levante mais obreiros. Margarida e eu já estamos velhos e preciso que outras pessoas estejam conosco para que esse trabalho continue até que todos os povos do nosso país sejam alcançados com esta mensagem gloriosa da salvação. Quem sabe Deus está falando ao seu coração hoje, chamando-a para que ingresse nesse trabalho maravilhoso que o Senhor tem nos confiado. Eu vos escolhi e vos designei. Que Deus nos abençoe. Enquanto o Benjamin estava falando aqui, eu estava lembrando. Alguém leu aí hoje: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É uma ordem para todos nós. Mas lá Isaías fala que para alguns ele manda: enviarei as nações que atiram com arco e flecha, para anunciar a minha glória. Então, para nós, ele nos enviou para essas nações. Mas por trás de nós estão vocês. Estão aqueles que eles não enviaram para lugar algum. Que ele não enviou para nenhum lugar, mas deixou aí orando e contribuindo com aqueles que foram. Né? Então, a missão é uma obra da igreja toda, não é só nossa. Nós só podemos fazer com a ajuda de vocês aí atrás, orando, contribuindo e vindo de vez em quando também nos ajudar, né? Nos dá ânimo, nos dá força. Então, é um plano de Deus para todos nós. E o Benjamin estava falando aqui da Dona Maria, aquela índia velha, Kaiowá. Um dia eu cheguei na casa dela, como que eles estão impregnados com a sua cultura e é coisa difícil de tirar, só Deus mesmo com a sua. Tem uns mistérios que a gente não conhece, que a Dona Maria já estava bem velha, mas muito crente. Eu cheguei lá, ela falou: Dona Margarida, essa noite eu quase não dormi. Eu falei: por quê, Dona Maria? E pela meia-noite o cachorro começou a latir, 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 latia, e foi chegando aqui perto, latindo, e eu fiquei morrendo de medo, comecei a orar para Deus levar o bicho para longe daqui. Eu orei, de repente os cachorros começaram a latir longe, longe, e Deus levou o bicho, não deixou ele vir aqui. E eu sabia o que era, é o lobisomem que eles acreditam que vem e pegar a pessoa. Eu falei: Dona Maria, mas a senhora, foi por isso que a senhora, Deus tira, Deus não deixa ele chegar perto de nós. A gente tem que entrar nessas conversas, porque não adianta falar não existe com a senhora que viveu a vida inteira, né? Você estava crendo que Deus que tirou, então... Mas é uma cultura totalmente diferente, é um modo de viver totalmente diferente que eles têm e que a gente tem que pregar o evangelho com a vida para
alcançá-los. Uma das coisas que tem pouco aqui que eu vejo é os dons do Espírito, o amor, o perdão. É muito difícil os não crentes, até os crentes, praticar isso. E eles vão aprender isso só com a gente, só com quem realmente tem o Espírito Santo. Então, é um trabalho difícil, mas Deus tem nos abençoado. Eu falo que as bênçãos aqui são maiores do que as provações. Dia a dia, Deus tem nos provido, tem nos ajudado e tem feito a obra, através de vocês, através de nós. Eu estava lendo aqui hoje a história de um homem que logo começou a missão. Ele é o índio Terena, que veio para cá, porque a FUNAI trouxe alguns índios terenos para cá para ajudá-los a ajudar o Kaiowá a plantar, a sobreviver, porque o Kaiowá estava morrendo. E esse terreno, ele morava lá no Bororó, lá no fundo da aldeia, que não tinha nome, mas ele chamava Bororó, o homem. E ele tinha um caminhãozinho, naquela época, em 1950, imagina esse caminhão que diz. E ele trazia os índios para lá, para cá, levava na cidade, fazia carreta, e disse que ele gostava muito dos índios, mas que bebia, era um homem que bebia muito, e ele disse que a aldeia, os Kaiowás gostavam muito dele. Tanto é que o lugar lá onde ele morava hoje chama Bororó. Puseram, que ele falava assim, vão lá no Bororó, o Bororó ajudá-los. Então, diz que chegou um outro índio terreno aqui em 1950, que a missão trouxe para pregar o evangelho, o Sr. Guilherme. E diz que o Sr. Guilherme foi pregar o evangelho para ele. Ele era um beberrão de natureza, já bebia mais de 50 anos, era aquele pessoa depravada mesmo. Diz que o Sr. Guilherme pregou o evangelho para ele, ele falou, se esse Deus seu mudou sua vida, que é o índio Terena, então ele pode mudar a minha também, e eu vou aceitá-lo. Diz que a pessoa que escreveu a história fala que nunca viu, mas de um dia para o outro ele parou de beber, ele modificou a vida, começou a usar o seu caminhãozinho para trazer o pessoal para a igreja. E hoje nós temos a família dele, a gente conhece, está na igreja até hoje. Os netos deles mesmo estavam aqui anteontem na festa da igreja. Então, Deus faz isso, tem modificado vidas e vidas aqui. Uma das coisas que eu mais gosto de ver é a diferença da casa do cristão com o não cristão. Eles começam, porque eles deixam a bebida, deixam os maus hábitos e começam a ter uma vida com Deus. Não é porque a missão atende eles, ao contrário, a gente atende muito mais os não cristãos do que os cristãos. Mas você vê uma casa limpinha já, com flores na porta, onde a família vive bem, a família vive da igreja. Então, é uma das coisas que eu mais gosto de ver aqui, é andar para a aldeia e reparando as casas dos cristãos, dos não cristãos. Então, Deus tem feito maravilhas aqui, que se a gente fosse contar, né, ficar muito tempo. Mas que as irmãs continuem orando por nós, continuem fazendo a obra aí, né? Porque nós podemos só realizar a obra através da oração de vocês e da ajuda. Como diz o Benjamin, nós mandamos fazer a Bíblia agora, mês que vem ela chega, ele não falou, mas a gente tem que pagar essas Bíblias. Ele falou que a Sociedade Bíblica vai mandar, mas não falou como, né? Então, já é um motivo de oração e já ajuda, se puderem. Nós temos que pagar essas Bíblias.
E no dia a dia aqui nós temos hospital, temos essas roupas que vocês mandam, é muito bem-vinda agora no inverno. Foi muito bom, né? Eu guardo do inverno para o outro, agora mês que vem eu já não distribuo mais roupa de frio, eu já guardo para distribuir só o ano que vem. Então, eu tenho roupa ainda que veio o ano passado. Aí que foi que eu distribuí esse ano. Mas essas roupas, tudo que fizer, eu falo, tudo que vem para cá é bem-vindo e ajuda-nos a estar pregando o evangelho. Porque ele vem, ele pega, tem uns aqui que pega a roupa e fala, Dona Margarida, no domingo eu vou vir na igreja. Eu falo, tá bom, é um modo de agradecer. Ele vira à igreja com aquela roupa que a gente deu, né? Então, esse trabalho também tem nos ajudado bastante, que vocês fazem. Então, que Deus continue abençoando a cada uma e estamos aqui à disposição de vocês para fazer a obra junto. Deus abençoe a cada uma. Nós tivemos uma experiência, um dos nossos missionários que veio um tempo atrás para abrir um trabalho em uma aldeia chamada Sassoró. Ele foi para lá com a sua família, começou a pregar o evangelho. Ele, uma noite, à tardezinha já, recebeu um grupo de índios na missão onde ele morava, pedindo para ele ajudar uma senhora velha lá dentro da aldeia. O que tinha acontecido? 2 famílias tiveram seus filhos com a doença, né? As 2 famílias adoeceram. E o pajé disse que era aquela senhora já velhinha que havia feito feitiço para a doença chegar até lá. E essas 2 famílias eram famílias importantes lá dentro, então eles foram lá no fundo da aldeia, trouxeram ela, essa velhinha, amarrou ela ali em uma árvore, colocou lenha embaixo e ia matá-la queimada. E no dia seguinte ia deixá-la passar a noite ali, e no dia seguinte o projeto era queimá-la viva, para que então o mal fosse desfeito. Naquela noite o missionário foi até a cidade em busca de ajuda, né, para o exército que faz aqui da fronteira. Mas antes de chegar na cidade, ele sentiu Deus falando no seu coração, não faça isso. E ele então volta e foi até a aldeia para orar com aquele pessoal. Enquanto estava orando, eles soltaram aquela velhinha, pediu desculpa e tudo se desfez. A gente pode ver assim a opressão de Satanás sobre esse povo, né? Tanto sofre em função do medo e da ação mesmo de Satanás para que eles vivam na escuridão, sem conhecer Jesus como Salvador. Muito obrigado por fazer parte do nosso trabalho aqui, meus irmãos. Nós agradecemos, pastor Benjamin, Margarida, pela palavra, que acalentam nossos corações para continuarmos com fervor na obra missionária, contribuindo, orando, sabe? E estando aí. Eu estive aí justamente com a Marli Dias em 2008. Nós levamos muita coisa na época, voltamos. 2018, né, Paula? Que nós voltamos lá. E quem sabe o ano que vem estaremos aí novamente contribuindo, auxiliando. A Paula colocou o número da conta de vocês para que nós possamos estar colaborando financeiramente para as Bíblias, né? E sabemos da opressão que o povo indígena sempre está com esses, sem ter a firmeza ainda da palavra de Deus, né?
tem essas opressões, né? Uhum. Vou orar nesse momento pela escola também, que tem 500 alunos, mais ou menos aí, não é isso, pastor? 900 aqui, 1.100 em outra aldeia. Nós estamos trabalhando em mais outras duas escolas, são aproximadamente 2.200 alunos que estudam conosco todos os dias. 1.200 alunos, que maravilha. 2.200. Fora o hospital que tem que cuidar, nos campos, né? O instituto que prepara também o indígena, né, para poder se firmar na palavra de Deus, né? Vários pedidos de oração, né, pastor Benjamin? Sim. Algum das irmãs presentes gostaria de fazer alguma pergunta para o pastor Benjamin? Pastor, eu gostaria de perguntar ao senhor, a Margarida, como foi para vocês aí na missão, em Dourados, mas nas outras, né? Nas outras cidades que também a missão tem atuação, como foi para vocês a vivência com os indígenas na questão quando houve a pandemia? Houveram mais conversões? O povo se apegou mais a Deus? O testemunho dos indígenas já convertidos tem feito a diferença naqueles que não são? O que vocês notam na vida dos indígenas, né? Especificamente também com relação a esse movimento todo que aconteceu na pandemia? Então, afetou muito, né? Porque especialmente o povo Terena foi muito mais atingido do que os Kaiowás, não é? Nós naquela pandemia nós perdemos um dos grandes líderes, o primeiro missionário indígena, o Guilherme Valério, não sei se vocês lembram dele, não é? Uhum. A família teve um genro dele que foi ao norte do estado visitar uns parentes lá que haviam contraído a doença, voltou e praticamente toda a família do Sr. Guilherme contraiu também a Covid. Eles vieram aqui para o hospital, ele, a esposa, uma filha. Depois agravou o quadro, mas nós mandamos para a cidade e dentro de alguns dias de tratamento ali não resistiu, faleceu. No outro dia faleceu a esposa e dentro de 2 dias faleceu um outro filho. E um terceiro filho que contraiu também a doença ficou cerca de 60 dias entubado, muito mal, graças a Deus recuperou. Com isso, nós fomos praticamente proibidos pelo Ministério Público de entrar dentro da aldeia, não é? Ficaram bem sozinhos ali. Isso afastou muito, atingiu muito as igrejas. Agora que as igrejas estão começando a reerguer novamente, mas algumas as pessoas estão bem desanimadas na vida espiritual. Então, eu queria que vocês orassem, né, para que Deus fortalecesse esses que são já convertidos. Mais alguma pergunta, irmãs? Eu Não? gostaria... Oi, gostaria de saber do reverendo Benjamin, os irmãos que se formam no instituto, eles trabalham aí no campo mesmo ou vão para outros lugares? O instituto é um curso destinado àqueles que são vocacionados e chamados por Deus para o ministério, não é? Então, muitos deles não retornam para suas aldeias, são enviados para campos onde nós precisamos e que não tem nenhum obreiro. Essa é uma estratégia de missões, de treinar o próprio índio, preparar o próprio índio para que ele volte para a sua aldeia, ou para o seu povo, né? Não para a sua própria aldeia. Por quê? Porque chegando ali, rapidamente pode construir uma pequena casa ali dentro da aldeia, não é? E pode começar a pregação do evangelho na própria língua, porque
conhecendo todos os costumes ali dentro da aldeia. Então, normalmente, nós os enviamos para os campos onde existem maiores necessidades. Como em qualquer local, os campos são vastos, mas os obreiros são poucos, né? Então, nós temos priorizado para alcançar aquelas aldeias onde nós estamos começando atividades, plantando igrejas, né? Para que eles possam ser, nas mãos de Deus, instrumentos ali. Nós temos hoje, aqui no Instituto, um casal de estudantes que vieram lá do Acre. Eles estão na fronteira com o Peru. Alguns anos atrás, passou um americano lá na sua aldeia, pregando o evangelho, eles se converteram, alguns da sua família, mas os missionários voltaram para suas terras e eles ficaram sozinhos ali. E eles, então, decidiram que alguém precisava se preparar melhor para pastoreá-los, e eles enviaram esse casal para estar conosco aqui. Naturalmente, eles devem retornar lá para o Acre quando terminar o curso. É interessante, eles vieram aqui essa semana nos mostrar uma foto, os irmãos da esposa, construíram ali, eles mesmos serraram a madeira e construíram uma igrejinha muito bonitinha lá dentro da mata, e eles vão inaugurá-la agora, no final do ano. Então, estão pedindo nas férias deles aqui, em dezembro, eles retornar lá para a sua aldeia. Uma viagem de ônibus é uma semana, eles gastam para chegar até lá, porque eles vão até Rio Branco, de lá tem que pegar um caminhão, depois tem que pegar um barco para conseguir chegar lá no fundo da aldeia. Mas, graças a Deus, alguém chegou até lá. E Deus levantou alguém de lá para estar se preparando aqui. Eu queria que vocês orassem por essa família. A esposa contraiu Covid. Ontem foi diagnosticada com Covid, está aqui no nosso hospital. Eu queria que vocês orassem por esse casal, que é muito precioso e muito importante na estratégia de alcançar os povos ali daquela região, não é? Para que Deus a libertasse dessa enfermidade, desse a ela a bênção de retornar para a sua aldeia. Qual é o nome do casal, pastor? A Margarida vai falar. Daniel e Denira. O povo é Machinelli. A aldeia deles são os Machinelli, Daniel e Denira. Ok. Depois eu vou ver se amanhã eu mando para a Paula uma foto deles, né, para vocês orarem, vendo a fisionomia deles, né? O marido está muito preocupado, muito tenso aqui, porque havendo possibilidade também de ele estar contaminado, né? Sim, o senhor encaminha que nós vamos reproduzir e pedir a oração, sim, viu, pastor? Tá bom, minha irmã. Vamos estar encerrando nesse momento, né, Paula? Se não tiverem mais perguntas, os irmãos são acanhados. É uma oportunidade única, meus irmãos. Então, eu vou estar orando. Depois eu gostaria que o pastor Benjamin fizesse a oração final, tá, Paulo? Sim, vou colocar o vídeo das crianças cantando também no final, tá bom? No final? Tá bom, tá ótimo. Depois da oração, né? Pode ser. Ou antes? Alguém quer falar? Eu só queria perguntar para o pastor Benjamin qual a diferença entre quando você está se referindo aos povos indígenas, quando você diz a etnia tal, a aldeia tal, ou a tribo tal, povo, né? Qual é a diferença, ou qual é a forma mais correta de se dirigir ao povo indígena? A etnia, há um tipo de etnia, ou a uma aldeia, tribo, me parece que não se usa mais. É isso mesmo, pastor? Então, eu não consegui ouvir, está muito baixinho. Se alguém pudesse traduzir para a gente aí mais alto, alguém que ouviu bem. Se o Ceia está perguntando
qual é a maneira correta para nós nos expressarmos com relação ao povo indígena, por exemplo, se é a tribo, né, e mencionar, é isso, Silceia, mencionar qual é a tribo, por exemplo, o senhor falou ela falou do Yanomami lá, quando ela estava dando os relatos, o senhor falou dos Kaiowás e os outros que tem, se é etnia, se é tribo, qual é a maneira correta para nós nos expressarmos quando vamos falar das diferentes etnias, né? Grandes povos. Isso, os povos. Qual é a maneira correta? Seria etnias, né? Porque são povos diferentes, não é? Quando nós falamos índios, a ideia que eu tinha antes de vir aqui é que todo aquele pessoal que morava na mata eram índios. Mas são povos diferentes, com culturas diferentes, com língua diferente, modo de viver, valores. Uma tribo com a outra é praticamente um estrangeiro chegando na outra aldeia. Foi o que eu falei, que a FUNAI trouxe os Terena para ajudar o Kaiowá a plantar, porque o Terena já sabia plantar, já sabia cuidar de uma roça, e o Kaiowá ele sempre teve só aquela cultura de subsistência. Então, são povos diferentes. Também posso dizer tribos, povos, etnia, é a mesma coisa. Agora, cada um mora numa aldeia. Então, a aldeia é onde mora uma tribo, onde mora coisa. Mas aqui na aldeia de Dourados, nós temos 3 etnias diferentes, que é Guarani, Terena e Kaiowá. Eles moram tudo no mesmo espaço, que foi delimitado como aldeia. Né? Então, tem os Yanomamis lá, tem a aldeia deles, que fica naquela... do lado do arroz, lá, esqueci o nome, como é que chama? Lá onde estavam os fazendeiros, é a aldeia toda, né? Bem grande. E lá só tem Yanomamis. Aqui é um espaço menor, apesar de ser uma aldeia bem grande, um espaço grande, mas vive as 3 etnias diferentes. E o Kaiowá com o Terena é como se fosse o português com o alemão. Já o Kaiowá com o Guarani é como se fosse o português com o espanhol. São línguas semelhantes. Ok, obrigada. Mas, irmã Margarida, nesse convívio que a senhora está falando, das 3 etnias, né, convivendo juntas, vocês observaram uma mistura entre as culturas deles? Tem, tanto é que hoje eles falam, você chega para um índio e fala, você é o quê? Ele fala, sou guateca. É Guarani, Terena e Kaiowá. Eles mesmos se inventaram essa tribo, guateca, que ou ele é casado com o Guarani, casado com o Terena, ele é filho de um Guarani com Terena, ou de um Terena com Kaiowá, ou de um Guarani com Kaiowá. Ele mesmo fala, eu sou guateca, quer dizer, ele não sabe, não se denomina. Então, aqui nós temos agora a guateca também. Mas eles não, assim, não é difícil acontecer isso, eles casarem com a etnia diferente. Mas acontece. Então, ele vira guateca. Obrigada, irmã. Vamos orar? Então, Paulinha e as irmãs, agradecendo a Deus pela vida do pastor Benjamin, e depois da oração, o pastor Benjamin faz a sua oração por nós, tá bom, irmãs? Vamos orar? Santo Eterno Deus e Pai, graça te damos, Senhor, por esse dia, um dia maravilhoso na sua santa e bendita presença. Ó Pai, clamando a Ti, Senhor, por missões, ó Pai,
missões urbanas, missões nos estados, a qual a Junta de Missões Nacionais está operando, ó Pai, pela PMT nos países, ó Pai. E agora, Senhor, clamando a Ti pela Missão Kaiowá, pelo fortalecimento, Senhor, do pastor Benjamin, Margarida, e todos aqueles missionários que trabalham naquelas aldeias, que o Senhor venha sempre estar fortalecendo física e espiritualmente, ó Pai, dando a eles sempre intrepidez da Tua palavra, porque só através da Tua palavra pode transformar os corações com tanto misticismo, ó Pai. Ó Pai, a Tua palavra quebrante esses corações para produzirem, Senhor, sempre o fortalecimento na luz do Evangelho de Cristo Jesus. Ó Pai, sustenta, Senhor, esse campo missionário da missão, nos hospitais ao qual os médicos atendem, ó Pai, nas escolas com os professores que são tão capacitados, ó Pai, que trabalham até com aqueles que são mudos, são surdos, Senhor, e tenha essa agilidade, Senhor, essa criatividade de estar operando, ó Pai. Pai, eu abençoa, Senhor, essas Bíblias, Senhor, que os teus servos já mandou imprimir, que estão quase prontas, estão para receber, para que elas venham produzir, Senhor, ali a alegria, Senhor, da transformação, através da ação da Tua graça, ó Pai, que só através de Cristo Jesus há a verdadeira salvação, pois o sangue de Cristo foi derramado, Senhor, por todos os povos, língua e nação, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Por isso, ó Pai querido, sustenta a sua obra, Pai, e usa-nos, Senhor, conforme o teu querer, Senhor. Ó Pai, nós agradecemos por cada um participante, Senhor, desse dia com as suas orações, porque sabemos que as orações são incenso ao seu trono de graça, ó Pai. Ó Pai, atenda conforme o teu querer, a tua vontade, e que sempre estejamos despertados, estejamos sempre prontos a semear, ó Pai, que as oportunidades, ó Pai, que nós temos, Senhor, muitas vezes, não deixemos passar, semeamos, pois não sabemos quando dará frutos. Ó Pai querido, tenha, Senhor, misericórdia de nós, mas, Pai, com a Tua fidelidade, com o Teu amor, Senhor, a qual somos totalmente dependentes, Senhor, sustenta-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, cada vez mais com fervor na obra missionária, Pai. Ó Pai querido, nós rogamos a Ti, já Te agradecemos, pois a missão não é só hoje, não é só esse dia, mas que em todos os dias nos levantemos as nossas orações em favor de missões, ó Pai, em favor daqueles que são revestidos de autoridades por Ti, Senhor, para ir distantes, ó Pai, e aqueles que estão perto também, ó Pai, porque somos, como mesmo o pastor nos pregou, uma ordenança nossa, é responsabilidade nossa, ó Pai. Por isso, ó Pai, nos capacite cada vez mais. Eu rogo e já Te agradeço, ó Pai, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Nós continuamos, Senhor, na Tua presença, agradecidos, porque um dia nós podemos conhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, por termos a nossa vida transformada através da ação do Espírito Santo. E hoje nós podemos chamá-lo de Pai,
Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Deus, obrigado pela tua igreja aqui no nosso país. Eu quero te louvar hoje, agradecer por essas irmãs aí de São Paulo que têm tirado esse dia para orar, interceder e clamar em favor daqueles que ainda não te conhecem. Senhor Deus, aviva a tua obra, Senhor, nas nossas vidas, para que a gente possa, a tempo e fora de tempo, anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Quantas pessoas precisam, Senhor. Nós clamamos a Ti de maneira muito especial pelos povos indígenas, muitos deles em locais de difícil acesso, presos na escuridão do pecado, da miséria, do sofrimento e da angústia. E o Senhor tem colocado em nossas mãos a grande tarefa, a grande missão de chegar até eles, levando essa palavra de redenção. Senhor Deus, que a tua igreja não se acomode, mas que nós tenhamos em nossas vidas o olhar do Senhor para aqueles que sofrem, para aqueles que Deus tem escolhido para ser alcançados, que sejamos instrumentos das tuas mãos para realizar esse projeto, Senhor. Nos abençoe, nos fortaleça, para que estejamos sempre dispostos a fazer o teu querer em obediência à tua ordem. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vou colocar, então, o cântico das crianças, tá bom, queridos? Pode pegar a música inteira, tem que aprender. Veio só 1 minuto de música, irmão. Mas já foi gostoso ouvir esses novos adoradores, né? A nova geração indígena que está aprendendo a adorar o Senhor e vai crescer dessa forma, né? Criar seus filhos também nos caminhos de Deus. Essa é a geração que vai fazer diferença, né? Na família deles, nas aldeias onde eles também convivem, né? Logo essas crianças serão jovens, serão adultos, mas serão salvos e vão também fazer a diferença onde quer que eles estejam, né? Amém. Deus abençoe. É isso mesmo, a criança ela tem esse poder, né, de passar adiante, né, aquilo que ela aprende. Vamos orar por esses pequeninos, minhas irmãs, para que eles agasalhem no coração a semente da fé. Não sei o que eles cantaram, mas eu sei que foi louvando a Deus, com certeza. E os índios que ouviram na língua deles, né? A bênção que é poder ter Deus como nosso Salvador. Meus irmãos, nós queremos dizer o seguinte, pastor e Margarida, nós colocamos uma oferta naquela conta que o senhor passou, pastor, de R$500, viu? Nós fizemos um nosso culto de aniversário, bem menos do que o da Missão Kaiowá, né? Nós fizemos 27 anos, mas nós arrecadamos fizemos um momento de oferta, nós arrecadamos e enviamos R$500, né? Já na conta. E coloquei aquela conta que o senhor me passou no chat, porque assim os irmãos que quiserem também pode colocar nessa conta para a compra das Bíblias.
Sim, desde que identifique, né? Qual o destino que a gente usa também. Então, se for depositar para as Bíblias, Pra é bom Bíblia. colocar, vamos pôr assim, o valor e alguns centavos de diferença, para o senhor poder saber? Pode ser. 50 centavos. Ok, então quem for fazer algum depósito, irmãos, se você for passar adiante, né? Você vai fazer uma oferta de R$20, coloca R$20,10, e aí todo 10 centavos que entrar, né, pastor, vocês sabem que é para ajudar nas Isso. Bíblias, certo? Sim. Então, o outro valor é para uso de vocês, para o que necessitarem, tá? Um carinho nosso para vocês. Nossa Sinodal ama vocês dois. Nós temos alegria e prazer Obrigado. em contribuir, Uhum. viu? E amamos o trabalho que é feito aí, valorizamos esse trabalho. Então, que o Senhor muito abençoe a vida de vocês com saúde plena, né, pastor? Margarida também, que vocês continuem sendo instrumentos maravilhosos na mão de Deus. Sim, eu falei errado. Os centavos são 50, não é 10. Obrigada, viu, Thaís? 50 centavos ele vai identificar que é o valor para a compra das Bíblias, certo? Obrigada por todos que entraram. Agradeço a Esther, lá da nossa antiga Federação Leste Paulistano, que esteve aqui conosco também, né, participando. A Cida Moraes também entrou, de outra sinodal. Nós agradecemos a companhia de todos, viu? Fiquem à vontade para se despedir do pastor, da Margarida. Em breve nós vamos aí para Dourados, viu, querido? É só nos aguardar. Deus quiser. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa Fique com noite. Deus. Boa noite. Muito obrigada pela participação de todas, viu? Deus as abençoe. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Amém. Deus continue abençoando esse casal maravilhoso. Nossas orações são constantes pela vida de vocês e de todo o trabalho que vocês desenvolvem. Continuamos firmes orando para que essa obra atinja o objetivo que Deus colocou no coração de vocês. Conte conosco. Amém. Muito Amém. obrigado. Um abraço. Boa noite.